para ouvir vários protagonistas ligados ao mundo laboral cabo-verdiano. Nesta grande reportagem, a TCV vai continuar a ouvir a análise destes mesmos protagonistas, agora sobre o ambiente de trabalho em Cabo Verde, a união versus união do mundo sindical cabo-verdiano, as bandeiras e as lutas sindicais, sem esquecer os desafios e expectativas dos novos tempos do trabalho aqui em Cabo Verde. Ambiente laboral em Cabo Verde. Os sindicatos exigem a regulamentação da Comissão Tripartida Arbitral em nome de um melhor ambiente laboral em Cabo Verde, exigindo respeito à classe laboral do país. Greves e manifestações, sobretudo no passado dia 1 de maio, Dia do Trabalhador, em que os protestos laborais percorreram o país, praticamente de norte a sul, não tiraram o sono ao governo. O Executivo considera o ambiente laboral tranquilo em Cabo Verde, onde as instituições funcionam e cada um cumpre a sua função, com liberdade sindical e respeito institucional, com os tribunais do trabalho a dirimirem os conflitos laborais, apostando-se na diminuição da morosidade da justiça laboral em prol de um melhor ambiente de trabalho em Cabo Verde. Quer-se, assim, ver sanados em tempo razoável e oportuno os conflitos laborais que os empregadores e os trabalhadores, representados pelos respectivos sindicatos, pelo que urge a regulamentação de certas normas. Houvesse a regulamentação da lei de greve no que tange à efetivação dessa comissão tripartida arbitral. De facto, nós temos verificado que muitas greves têm sido simplesmente anuladas porque a requisição civil que o governo faz acaba por esvaziar completamente as greves e é preciso que, quando não há acordo para os serviços mínimos entre os sindicatos que representam os trabalhadores e o empregador, essa comissão arbitral possa verdadeiramente ajudar a identificar os serviços mínimos. A operacionalização das comissões tripartidas, as comissões de consultas e aconselhamento em estado inoperacional, a adoção do regulamento interno da comissão tripartida para a definição dos serviços mínimos, em caso de greves, revitalização da Comissão Nacional de Promoção da Negociação Coletiva, a regulamentação do trabalho rural. Nós sabemos, portanto, que o ambiente laboral neste momento é degradante, temos é que ser francos nesse aspecto, dizer que houve, portanto, fatores que não permitiram que o ambiente laboral fosse aquilo que nós desejávamos, como, por exemplo, a conjuntura nacional e internacional piorou, as crises sucessivas que houve, a pandemia que assolou o país e que ainda temos sequelas, os baixos salários praticados até este momento, a discriminação, a extinção de várias empresas, entre outros. Todas as mutações e transformações no mundo foram feitas pelas entidades patronais. São as empresas que fazem essa transformação, a robotização, a inteligência artificial. Isto são processos empresariais que estão a colocar os países, o mundo, numa nova linha e que essa transição pressionada para essas grandes empresas internacionais obriga que, efetivamente, as reformas sejam feitas para acompanhar e podermos aproveitar também essas transformações. Se não fizermos, se não criarmos esse sistema de transformação, poderemos perder o comboio. E isto é uma realidade que os países que não leem com bastante cuidado essas transformações. É que o mundo não para e não vai parar. Para esperar que nós pensemos e que decidimos. O que o mundo espera de nós é que acompanhemos essa evolução. Os sindicatos e as entidades patronais têm que entender essa dinâmica transformacional. Se não entendermos essas dinâmicas transformacionais, vamos penalizar o desenvolvimento e vamos penalizar as pessoas. Porque é preciso abrirmos a mente e vermos as coisas como devem ser e agarrarmos essas oportunidades. O ambiente laboral em Cabo Verde, neste momento, é um ambiente laboral que eu consideraria tranquilo, aliás, que as partes respeitam-se e quando cada uma das partes sentir que a sua parte não está a ser cumprida, atua nos termos da lei. Ou seja,
uma greve, 2 greves, 10 greves, não quer dizer que o ambiente laboral é instável, nem assim como uma empresa que tem lucros, o ambiente laboral é ótimo, uma empresa que faz despedimentos não quer dizer que o ambiente laboral é mau. Aliás, o que nós temos que estar cientes é que o Código Laboral já demonstrou que dá todo o suporte às vicissitudes que há no dia a dia do ambiente laboral em Cabo Verde. Portanto, é um código que funciona, o ambiente laboral em Cabo Verde é um ambiente tranquilo, que funciona normalmente e as instituições funcionam, é isso que nós queremos. A questão da independência das autoridades ligadas ao trabalho tem sido uma preocupação para os trabalhadores, entenda-se, sindicatos. O Governo tem prometido criar essa entidade independente do trabalho até o fim do ano. Entretanto, aposta-se também no reforço das capacidades fiscalizadoras da DGT e da IGT. Ouçamos o ponto de vista dos protagonistas. Entidade independente do trabalho versus reforço capacidade da fiscalização da DGT e IGT. Segundo alguns observadores, a divisão sindical em Cabo Verde e a luta pelo protagonismo dos líderes sindicais vem prejudicando sobremaneira a causa dos trabalhadores. Por outro lado, existe um sentimento de existência de alguma anarquia no mundo sindical aqui em Cabo Verde, através da multiplicação de sindicatos, confundindo-se, por vezes, liberdade com libertinagem sindical e, mesmo no tocante à legitimidade e à própria legalidade de algumas ações sindicais, carecendo, pois, de uma maior fiscalização por parte das entidades do trabalho, designadamente da IGT. Por seu lado, o Executivo garante que a reforma institucional das entidades fiscalizadoras ligadas ao mundo laboral em Cabo Verde está na reta final, esperando-se novidades até o fim do ano, pondo em pé uma entidade independente do trabalho. Todos os sindicatos, na sua Constituição, podem enumerar os setores que bem entenderem, mas estão proibidos de decretar uma greve fora dos estatutos, porque se não representa um determinado setor, não pode decretar greve. As autoridades do trabalho devem agir, porque quando um sindicato decreta uma greve, é obrigação das autoridades do trabalho verificar se esse setor de atividade consta nos estatutos, porque senão é uma violação da Convenção 87. Infelizmente, o que falta aqui no nosso país é uma fiscalização. A introdução de subsídios do governo às centrais sindicais existentes no país, darem para a IGT e a Direção-Geral do Trabalho mais poderes, estabelecer acordos entre as autoridades e os parceiros sociais sobre medidas adotadas para promover a negociação coletiva, que é muito importante, aprovar o regime de contraordenações laborais, que possibilitará uma maior eficiência à IGT, rever a lei da requisição civil e terceirização dos processos disciplinares. Já diz o slogan, a união faz a força. Quando os sindicatos não estão juntos, e convém relembrar de que a solidariedade sindical é dos princípios mais fundamentais do sindicalismo, portanto, quando não há união sindical, é obviamente que os trabalhadores ficam em desvantagem. Nós, enquanto plataforma sindical, aliás, eu penso que o histórico das nossas reivindicações, das nossas ações sindicais são as que mais marcam a diferença. Nós temos dado esse exemplo ao nível de sindicatos. Muitas lutas conjuntas, inclusive lutas com sindicatos de uma outra central. Já há esse histórico e há até algum relacionamento entre sindicatos dessa família e da outra família. De facto, o que é que acontece é que, e aqui a verdade tem de ser dita, as duas centrais sindicais estão sendo pouco representativas dos trabalhadores. As centrais sindicais deveriam estar na linha da frente para incentivar e juntar os sindicatos e os trabalhadores para a luta, e não ao contrário. E, infelizmente, temos muita ineficácia por parte
de uma das centrais sindicais, muito pouca representatividade. Também não podemos ignorar que é uma central sindical cuja direção está sob 2 impugnações, portanto está desmoralizada, e por outro lado temos uma outra central sindical que já foi uma central sindical muito ativa. Infelizmente, neste momento, não fossem alguns sindicatos dessa central sindical, quase que não se ouve falar nessa outra central sindical. Portanto, as centrais sindicais devem tomar o respectivo lugar da liderança e levarem adiante o mundo sindical e laboral em Cabo Verde. Nós sabemos que a Direção-Geral do Trabalho e a Inspeção-Geral do Trabalho podiam fazer muito mais se tivessem condições. A falta de recursos humanos, claramente, face à situação de assédio, de perseguição a que todos estão sujeitos, muitos estão sujeitos, eles não denunciam isso claramente, mas nós já sabemos porque já nos confidenciaram. Ganham muito mal e é por isso que, infelizmente, essas 2 instituições da República, que são muito importantes para o mundo laboral, são apenas trampolim para outros projetos. Nós, neste momento, estamos na fase final do processo de reforma institucional da Direção-Geral do Trabalho e da Inspeção-Geral do Trabalho. A questão da independência, vamos colocar em cima da mesa, é a questão fundamental para o Governo, de ter esta entidade independente para poder fazer um trabalho mais eficaz e que transmita também mais confiança para os trabalhadores e para os empregadores. O Governo está empenhado nisso e eu creio que ainda durante este ano teremos novidades sobre esta matéria. Precisamos de mudar essas mentalidades. As lideranças têm responsabilidade. Os trabalhadores mudam, sim, se as lideranças forem profícuas, decididas, interativas e que demonstrem depois os ganhos também. As empresas são centros de desenvolvimento. A nossa missão é uma missão de criarmos, gerarmos riqueza para o desenvolvimento. E o que nós queremos e desejamos sempre de todos os governos é que acompanhem-nos nessas nossas pretensões e que nos criem condições para continuarmos as nossas ações. Mercado de trabalho. O Governo fala em recuperação paulatina da economia, com a retoma dos índices de crescimento pré-pandemia e redução do desemprego. Preocupações com o número elevado de inativos, elevado índice de informalidade da economia e sustentabilidade a prazo da segurança social, vincando-se ser fundamental o reforço do papel fiscalizador para que entidades empregadoras façam os descontos e os enviem ao INPS. Os sindicatos querem um orçamento retificativo para acomodar aumentos salariais aos trabalhadores, para minimizar os impactos brutais da inflação, que se traduzem no aumento generalizado dos preços dos produtos de primeira necessidade, energia, entre outros. Dados recentes do mercado do trabalho indicam que a maioria da população empregada em Cabo Verde está no setor informal, sendo mais acentuado nos meios rurais. A taxa de desemprego situa-se nos 12,1%. A taxa de inatividade está nos 42,6%, com 29,2% de jovens sem emprego e fora do sistema de ensino ou formação. Números que preocupam os sindicatos e o Governo considera que o pior já passou, acreditando que os números mostram uma retoma económica. Para além da taxa do desemprego, jovem entre os 15 e os 24 anos que rondam os 27,3%. Tem a ver com a perda do poder de compra. Com o aumento do PIB em 17,7%, o Governo agora tem todas as razões do mundo para aumentar o salário. Porque nós entendemos que quem contribuiu para o aumento dessa riqueza deve também beneficiar dela. Entendemos que é urgente um orçamento retificativo para o mais breve possível, de modo
a que o governo possa corrigir as injustiças referentes aos salários, particularmente neste momento que temos aumento de bens de primeira necessidade. Transformar a realidade econômica do país, a geração de mais empregos, mas empregos que sejam dignos, melhores ajustes salariais, não na base percentual, mas sim numa outra base. É preciso reformatar, portanto, os ajustes salariais que têm sido feitos. Uma melhor distribuição de riqueza nacional, contribuindo assim para uma melhor justiça social, resolução dos problemas internos que afetam todos os setores da atividade econômica, bem como para a sua inserção também no mercado internacional, na economia mundial. Estamos a recuperar. A situação laboral e o mercado de trabalho, com os níveis de desemprego que nós temos, neste momento são muito melhores. A pandemia deu-nos um choque, mas estamos a levantar, estamos a recuperar, a economia a crescer, o desemprego a baixar e queremos continuar assim. Enquanto houver alguns milhares de cabo-verdianos desempregados, nós temos que estar preocupados. O que nós queremos é que todos se sintam incluídos. O mercado de trabalho é o que temos, é o que temos, mas os valores e os números estão a dar-nos razão que estamos no caminho certo. Que os jovens entre os 16 e 18 anos estejam no sistema de ensino e sejam inativos para o trabalho e ativos no estudo e na formação para quando tiverem idade para trabalharem com força. A prazo podemos ter problemas no INPS, mas ainda estamos com um ónus demográfico que temos que continuar a potenciar e a valorizar para podermos dar maior sustentabilidade ao nosso sistema de proteção social, mas creio que neste momento a grande luta que nós temos que fazer é trabalharmos arduamente para reduzirmos a informalidade, para que todos entrem dentro do sistema formal, para que possam ter acesso à reforma. Há que também dar o exemplo de todas as entidades. Os empregadores têm que dar exemplo quando descontam para enviarem para o sistema de segurança social dos trabalhadores, porque também não é razoável, aliás, eu considero até ilegítimo que se faça o desconto e não se faz o devido traspasso para o sistema de segurança social, prejudicando os trabalhadores. Neste caso, há claramente que aumentar a fiscalização. Cabo Verde vive um momento extraordinário, excepcional do seu desenvolvimento. Porque antes as transições das eras faziam-se de uma forma diferente e de uma forma complexa e que levava mais tempo. Hoje as transições das eras são mais curtas, são mais dinâmicas e os países podem aproveitar essas transições. Cabo Verde tem, neste momento, pode fazer do patamar 0 para o patamar 100 essa transição e termos ganhos excepcionais e transformarmos isto num país desenvolvido e num país onde gera boa renda e que gera dinheiro para poder ter as suas populações devidamente bem remuneradas. Que não há emprego como havia há 30 anos atrás, 40 anos atrás. Já não existe esse tipo de emprego. Os empregados hoje em dia já não estão a discutir efetivamente certas e determinadas coisas que ainda certas pessoas querem fazer sentir que existe. O que os empregados hoje em dia querem ter é melhor pós-trabalho, mais consideração, mais avaliação e querem ter mais formação para fazer essa transição. E que as entidades patronais pagam devidamente esses funcionários, porque a competitividade também entre as empresas é enorme e os melhores recursos podem deslocalizar-se de uma empresa para outra. Se nós continuarmos a pegar nas empresas e ver as empresas como a obrigatoriedade do emprego para a vida e ver as empresas como nicho de suporte social, não vamos resolver o problema. Porque as questões sociais devem ser, as empresas têm responsabilidade social, devem ter e devem cooperar sempre com os seus trabalhadores. Mas há questões críticas que vêm de uma matriz de após a Segunda Guerra Mundial, que era preciso sustentabilizar o emprego, mas também não havia nem a imigração que nós temos hoje, não havia mobilidade como nós temos hoje, não havia realmente o trabalho à distância que nós temos hoje e não havia uma série de realizações que nós temos hoje.
Os parceiros sociais têm que se sentar à mesa, o governo, os empregadores e os sindicatos, para discutirem os programas de desenvolvimento econômico, as políticas públicas, medidas e ações e, sobretudo, reformas que o país terá que executar para ganhar maiores oportunidades de resolução dos problemas internos que afetam todos os setores de atividade econômica, bem como para a sua inserção também no mercado internacional, na economia mundial.